aqui. Talento. Bom, gente, começamos aqui com as esculturas que a gente ganhou de presente da Estopinha, que é minha velhinha, que vai morar sempre no meu coração. Infelizmente, né, ela não está mais com a gente, mas fez com que a gente refletisse muito sobre a velhice dos cães, o pouco tempo que eles ficam com a gente e a importância da gente cuidar deles até o restinho da vida. E muitas vezes nesse finalzinho, quando eles já estão velhinhos, muitas pessoas já pegam filhotinhos. E às vezes os filhotinhos vão trazer alegria para casa, vão trazer entretenimento para o cachorro mais velho, né, Bartô? O Bartô já é considerado um senhor, depois eu falo para vocês direitinho a partir de que idade que os cachorros são considerados mais velhos, mas muitas vezes os filhotinhos, eles chegam em casa e causam um furacão na vida do cão mais velho. E a gente vai falar disso também, porque eles precisam ser muitas vezes protegidos. Os cães mais velhos precisam ser protegidos dos filhotes, protegido das crianças e protegido, às vezes, até de alguém que é muito carinhoso, agitado, porque eles precisam mais, às vezes, do tempo deles, né? Eles acabam tendo uma rotina e tudo mais. Então, eu queria contar aí com a participação de vocês, contando os casos, fazendo pergunta, ajudando as outras pessoas que estiverem aqui na live, né? A gente tem aí parte da nossa equipe tentando ajudar vocês, mas é sempre legal vocês fazerem parte. E quem participar bastante da live vai ser selecionado um do Facebook e um do Instagram para ganhar os nossos prêmios que a gente manda para casa de vocês, tá? Então é o Bravecto, que é o antiparasitário contra pulgas e carrapatos, é o que eu uso nos meus pets e gosto muito. Z-Kitchen, que vai ter aqui o topper, que a gente põe em cima da ração para ficar mais gostosa. Essa aqui que é alimentação natural, esse aqui é sem cereais, tá? Que é uma das tendências que existe. Esse é um Kong, snack da Pets e um osso aqui da Jumbo. E essa caminha aqui também, tá? Tudo a gente vai mandar para casa de vocês. E coitada da Ellen, que já está toda atrapalhada com o Golden, que a Antonella insistiu muito para que eu trouxesse um Golden, e aí ela está lá em cima agora. Então, vou puxar a orelha da Antonella. Né, Antonella? Antonella! Olha aí, nem me responde. Então, gente, o que vocês tiverem perguntas sobre cães velhinhos, agora é a hora de mandar pra gente, que a Ellen, assim que ela conseguir se controlar um pouco o Golden, Me ajuda aí. né? Tomar banho. A Antonella foi tomar banho e deixou o Golden aí, deixou o filho, não é filho dela não, mas ela fala, por favor, eu quero um Golden, por favor, eu quero um Golden. E aí vamos ajudar um Golden a se socializar com tudo, que aqui em casa tem gato, criança, brinquedo, passarinho, planta, vários barulhos, e tudo isso é super importante. Mas hoje não é aula de socialização, é o contrário, é proteger ali os velhinhos. O que a gente vai falar? Quando que o pet vira idoso, sinais de envelhecimento, quais são as adaptações na casa, adaptação na alimentação, condições de saúde e como introduzir um filhote, tá? E, vamos lá, tem o cupom do curso. Esse curso não é para quem tem velhinhos em casa, ou é para quem tem velhinhos, mas está recebendo um filhote. Então é para quem está prestes a receber um filhote ou quem está um filhote em casa. Ele é bem específico para isso. E aí tem esse cupom 25 Live Ale durante 24 horas. Depois esse desconto já era, tá? Então aproveite, é a nossa maneira de incentivar vocês a colocar em prática todos os aprendizados, tudo que vai fazer com que a vida de vocês aí seja mais agradável e que você consiga controlar os filhotes, muitas vezes, para não
perturbar demais um velhinho. Você conseguiu se recuperar? Mais ou menos. Mais ou menos? Sim. Sim. As dicas que você tem aprendido têm ajudado a controlar uma casa toda bagunçada de cachorro? Hoje eu vi que o cercadinho é essencial. O cercadinho precisa, né? Sim. Porque eu coloquei a ração do Golden na Pet Ball pra ver se ele aquietava um pouco e deixava os outros em paz, porque ele tava querendo brincar com os outros. Aí eu coloquei a ração na Pet Ball e ele enlouqueceu. Só que ele jogou a bolinha pra baixo do sofá. E ele entrou embaixo do sofá. Só que olha o tamanho do Golden, como que ele sairia? Sem contar que pode sair briga, dependendo dos cachorros mais adultos, podem brigar com o filhotinho que... O Bartô já tava ali em cima da Pet Ball também, aí eu já tirei o Bartô. Já coloquei o Bartô um pouquinho de lado, dei uma atenção carinho. Se sua carreira ali de diretora, de audiovisual e tudo mais não der certo, você já... Posso me tornar franqueada. Você pode virar franqueada da Cão Cidadão. Bom, temos já alguma pergunta, alguma coisa? Não cheguei a ver ainda se temos Não, pergunta. coitada da Ellen, estava aqui apavorada. Ana, obrigado que veio nos salvar, dar uma ajuda, né? Porque a casa vira de ponta cabeça quando tem um monte de cachorro. E faz parte. Tem que... Hoje a Antonella perguntou, o que você está fazendo assim? Né? Eu falei, não, é meditação. Né? Bom, vamos lá. Mas eu não ligo não. Eu gosto da casa assim, cheio de bicho mesmo. Ó. Então, assim, uma das perguntas que a pessoa fala, quando que o cachorro fica idoso? Né? E aí o que a gente viu é que um monte de gente não sabe quando que ele fica idoso. Olha aqui, então você pode ter um idoso em casa e nem sabe que ele já é considerado idoso, porque bem mais da metade das pessoas falaram que não sabem quando um pet vira idoso. Pode passar. Você sabia? Você sabe? Chuta aí, né? E é igual para um cachorro pequeno, para um cachorro grande, as raças envelhecem com idades diferentes. O que vocês acham? E quando envelhece, o que mais acontece? Né? Então, vamos lá, assim, olha, um cachorro, o Bartozinho, por exemplo, ele tem um gene que a gente até sabe, de degeneração dos olhos. Você pode ver que aqui, olha, o cristalino dele aqui já está um pouquinho escurecido, está um pouquinho, aliás, esbranquecido. É assim que fala? É um pouco mais branco. Está mais opaco. Então, ele já começa a não enxergar com tantos detalhes, né, como vocês viram ali. Então, isso é uma coisa que a gente já espera e depois a gente vai ver se faz uma cirurgia ou não, só protege o filhotinho. Pega sempre pelo peito, não pelas patinhas. Então, a perda da visão, um idoso, 10% deles já tem, quando começam a ficar idoso, perda de visão, né? E aí você olha o olho do cachorro, é uma das maneiras da gente ver, mas quando a gente joga uma bolinha, ou brinca com ele, ou uma ração para ele pegar no ar, são testes que a gente pode ver como que está a visão dele. Antes dele começar a bater nas coisas, às vezes eles já começaram a perder a visão, né? A audição também, né? Então o cachorro começa a ficar cego, começa a ficar surdo, ele começa a dormir mais do que antes, e 1/3 deles tem todas essas coisas. Tá? Pode passar pro próximo? Então, quando a gente fala de idoso, não é só da idade, mas sim de determinados sintomas que vão aparecendo mais cedo ou mais tarde para cada cachorro. Tá? Então, o idoso é quando a gente começa, né, na verdade, perceber que o corpo já não responde mais da mesma forma. Então você tem muitas vezes perda muscular, como no nosso caso. A gente tem, o cachorro tem mais dificuldade de enxergar, ouvir, manter a atenção em algum ponto, né? E aí a maioria das pessoas também falaram que não sabem quais são os cuidados que a gente deve ter com o pet idoso. E aí é por isso que a gente está aqui na live para ajudar vocês com o pet idoso de vocês, né?
Agora, deve ter gente se perguntando se tem, se o meu pet, né, se o pet de vocês é idoso ou não. Então, eu queria colocar aqui esse desafio. Quando? Que idade que vocês acham que o pet está idoso? Né? Quando que ele começa a demonstrar alguns desses comportamentos? Né? Perda cognitiva, não conseguir ver tão bem, não ouvir tão bem, dores articulares e tudo mais. Ellen, você está conseguindo ver ou ainda não? Sim, eu consegui ver. Temos dúvida já. Tá. E aí eu fiz uma pergunta da idade dos pets. E quais são as perguntas? Eu vi que tinha uma pergunta justamente com qual idade ele vira... Esse é o desafio. Esse é o desafio. Ele vira idoso. Não precisa. Já resolveu. Vamos lá. Ver se tem a galera respondendo. A partir dos 11, 12, 7... 20 anos. 14 20 anos. Nossa, tá bom. 14. Infelizmente 14. A maioria dos grandes já foram, já morreram, né? E às vezes alguns menores já. 14 já é uma idade bem avançada, né? Mas vamos ver então. Ei, minha velhinha, olha aqui, ó, outra coisa que a gente vê, né? E tudo isso que eu estou falando é um conjunto ali de coisas, né? Mas um dos sinais é como a gente, cabelo branco. Né? A estupinha já tinha os pelos brancos, mas ela foi ficando mais branquinha. E tem estudos mostrando que tem uma relação grande entre velhice e pelos mais brancos, e também tem uma relação estresse com pelo mais branco. Não só nos seres humanos, mas nos cachorros também. Então, eles viram que dependendo do estresse do animal, os pelos podem ficar brancos antes do que a gente imaginaria, né? Bom, vocês querem um tempinho para tentar resolver? A gente está tendo um probleminha técnico aqui. Resolver aqui durante. Tá. Só um segundinho. Esse é do Face, o Insta? O Face quer que fique vertical. Esse aqui é do Esse é do Insta. Ah, tá bom. Só mais um segundinho, gente. O Face que decidiu mudar hoje, ele ficou vertical. Não Ele tá decidiu. ficando horizontal, né? Por algum motivo. Tá, deixa eu te ajudar aqui. Muita gente falando da... Só um segundo, gente. Que depende da raça, depende do porte. Tá. Pra saber quando fica... Então olha que interessante que a gente vai mostrar para vocês. Eu também achava que dependia muito. Afinal, um cachorro que vive muito mais tempo, como os pequenos, eles podem viver muito mais, até o dobro, né? Um dog alemão e um poodle pequeno, um pode viver o dobro do outro. Apesar disto, eles começam a envelhecer, na maioria das vezes, mais ou menos na mesma idade. Isso é muito louco, né? Vamos pensar por quê. Então, você imagina o seguinte, um velhinho, vamos dizer que um velhinho, vamos pôr no gráfico. É da Enico mesmo. É da Enico mesmo. Da Enico. A gente teve o prazer de participar dessa pesquisa. Grande parte dos dados aqui que fizeram esse gráfico pela húngara, que chama Enico e que publica muito, foram feitos com dados de brasileiros. Né? A gente conseguiu muitos dados para ela, e ela fez até um agradecimento especial, mandou vários dados para a gente e tudo mais. Então eu tenho muito orgulho de apresentar esse gráfico aqui para vocês e agradecer todo mundo que participou dessa pesquisa. Tá? Mas o que ela vê aqui, olha... A porcentagem de cães considerados velhos. Então, o que significa? Que quanto mais alta tiver a linha aqui, mais eles são considerados velhos. Tá? Considerados velhos como? Não vê bem, não enxerga bem, dorme mais, tem problemas já cognitivos. E aí, a gente pode dar uma olhada aqui, olha.
que a partir mais ou menos aqui, olha, de 11, 12 anos, as linhas todas se cruzam. Olha aqui, ó. Quando elas se cruzam, significa que mais ou menos aqui, todos os cachorros, ou quase 90% dos cachorros, são considerados velhos. É esquisito, porque pensa o seguinte, um grande, ele é velho, ele vai ficar velho por 1 ano, 2 anos e ele morre, tá? Na média. Um médio, ele vai ficar mais uns 4, 5 anos. E um pequeno pode viver até os 20 anos, mas nos 12 anos ele já estava velho, então ele ficou 8 anos velho. Então os pequenininhos, eles ficam muito mais tempo velhos. Não é curioso? Né? É um pouco contraintuitivo, porque você imagina... E uma outra coisa curiosa, os pequenininhos, eles se transformam em adultos antes do que os grandões. Então, quando a gente faz aquela relação, nossa idade vezes 7, é só para ter uma ideia, ou 5, ter uma ideia o quanto que o cachorro já viveu. Mas as fases de envelhecimento vai depender da raça, da idade, quer dizer, vai depender da idade, né? Então, apaga tudo, tá? Com 10, 11, 12 anos, todos os cachorros estão velhos, mesmo sendo de raça pequena. E não foi o que o pessoal falou. Não, né? Muito. Não foi. Algumas pessoas aqui falaram 7, teve uma pessoa que falou 7 anos e outra que falou 13, né? Então, 7 anos, você tem uma porcentagem, mais ou menos 30% dos cães com 7 anos já estão demonstrando sinais de envelhecimento, né? De velhice. Enquanto que teve gente que falou 13 anos. 13 anos a gente já tem quase que 100%. Então ele já, né, é entre mais ou menos 10 e 11 anos. Então é legal para a gente já meio que se preparar. Só que muitos destes problemas de envelhecimento, eles são tratáveis. Ou pelo menos a gente pode dar uma qualidade de vida um pouquinho melhor para eles. E tem algumas coisas que a gente pode, como artrose, por exemplo, que é o desgaste, por exemplo, das articulações. Alguns cuidados a gente pode fazer, vai manter eles com uma articulação melhor por mais tempo. Muito parecido com a gente, né? A gente sabe também que os cachorros que têm uma vida gostosa, legal e tudo mais, têm chance de também ter mais tempo de vida. Aquele Bob, que viveu 31 anos, lembra dessa história? Sim. Acho que é 31, né? Sim. 31, caramba, é muito, né? O tutor, não dá pra gente estabelecer uma regra no que um tutor diz sobre um cachorro. Mas, só como exemplo, ele falou, ele vive aqui, né? Ele vive aqui na natureza, ele tem uma vida tranquila. O que mais que eles falaram? Que ele tinha comia comida de humano, isso deu um rebuliço aí no mercado, porque, peraí, comida de humano, né? Claro que dependendo da comida de humano que ele comer, ele estaria morto, né? Mas tem alimentos que podem, a gente sempre fala disso, né? E que mais, Ellen? Quer mostrar mais outros gráficos? Vamos mostrar mais um gráfico. Esse é de deficiência cognitiva. Isso. Então esse aqui é quando que os cachorros, deficiência cognitiva, é quando o cachorro começa a ter o equivalência ao Alzheimer. O que é? Ele, por exemplo, vai esquecer como que ele faz para chegar na água na casa dele. Então ele vai lá, como a água não ficava aqui? Não, era ali. Ou ele vai esquecer que ele já conhece alguém, ou como que ele faz determinada coisa. A gente percebe que o cachorro fica mais atrapalhado, né? Não fica com um raciocínio tão bacana de conseguir resolver novos problemas. Então uma bolinha, por exemplo, cai debaixo do sofá, ele sabia dar a volta, procurar, esticar a patinha, e aí agora cai para baixo do sofá, ele fica só no mesmo lugar latindo para a bolinha e não é tão habilidoso quanto ele era antes, tá? Por déficit cognitivo mesmo, né? Então olha aqui, o que acontece?
de novo, as linhas se cruzam aqui, ó. Mas o quê? Mais ou menos com 14 anos. Então, a partir de 14 anos aqui, eles têm mais ou menos 20% dos cachorros com 13, 14 anos, 20% já, o cérebro dele já não está lá tão afiado, né? Achei legal esse dado, que foi justamente a idade que a Estopinha completou esse ano, e foi quando eu comecei a perceber que ela estava... Que ela já não estava tão perspicaz, né? Então ela já não entendia todas as coisas ali de primeira e tudo mais, e é duro, né? Então, assim, a gente está falando isso assim... tentando deixar assim leve, mas assim, cada uma dessas coisas faz com que a gente se sinta muito mal às vezes, né? Então, assim, a Cíntia, por exemplo, veio visitar aqui a Estopinha, né? Aí ela tinha ficado um tempo sem vir, e quando ela viu que a Estopinha bateu com a cabeça nesse vidro aqui, aí ela começou a chorar, porque ela se deu conta, não tinha se dado conta, às vezes precisa de uma coisa assim, né? A primeira vez que eu cheguei em casa e a Estopinha não estava na porta, eu gritei Estopinha, e ela não veio, eu achei que ela estava morta. Fui procurar, ela estava acordando, né? Que está dormindo mais, ouvindo menos, vendo menos, e, como a Ellen falou, já demonstrando um pouquinho de problemas cognitivos, comandos que ela ouvia bem, ou que ela sabia, então você vê, ela está vendo, ela está ouvindo, mas você dá 3 comandos lá, ela já não sabe direito ali como fazer, né? Então, mas olha, a maioria dos cachorros aqui, olha, eles já estão velhos, mas é uma porcentagem pequena que estão ficando, vamos dizer, dementes, né? Mas quando a gente chega aqui, olha, vamos pegar aqui, olha que legal. Os grandes, tem uma pesquisa nova, tá? Que acho que da Enico não tinha ainda, mas os grandes, eles tendem a ficar com esse Alzheimer canino antes dos outros, tá? Então os grandes, eles têm uma maior probabilidade de começar a ter problema. O que não tinha nessa época que fez esse exame? Que alguns cachorros tem menos chance de ter esse Alzheimer canino. E eles perceberam que são quem? Pequenos. Não. Isso aqui já mostra. Eu falei que não tinha esse dado ainda quando ela fez isso aqui. O que é ao contrário do que a gente ia imaginar. Que a gente fala assim, cachorro... Porque a gente fala bastante dos braquicefálicos, focinho achatado. A gente tem um aqui, ó. Vou mostrar bem. Esse aqui não é muito achatado, mas olha, vamos ver aqui o focinho. Pega aqui bem no perfil... E vamos ver o focinho desses cachorros, né? Este aqui. Agora, vamos olhar o focinho deste aqui. E aí, Manu... te prenderam aí? O focinho dessa aqui? Ó, vamos ver o focinho. Vem cá. Olha o focinho aqui, gente. Eu quero que vocês prestem atenção nesse formato aqui, ó. E agora, neste aqui. Ai, olha aqui o focinho. Tá? Esse aqui é o focinho achatado. Isso dificulta um pouco algumas coisas, dependendo do cachorro, a respiração e tal. Só que eles viram que os braquicefálicos, ou seja, os bulldogs, pugs e tal, tendem a ter o cérebro mais saudável por mais tempo. Então tá aí uma vantagem dos braquicefálicos. De qualquer forma, gente, dito isso, é muito importante a gente sempre cuidar da respiração dos cachorros. Então, se vocês vão pegar um cachorro que tem focinho achatado, principalmente se vão adquirir, tem que ver se a pessoa que cria, o criador, tem essa preocupação. Porque é uma preocupação séria. Esses cachorros podem ter realmente dificuldade de respirar por causa desse focinho achatado. Tá bom? Podemos passar? Temos mais pergunta? Temos mais perguntas. Aqui perguntaram, todos os cães vão ter Alzheimer na velhice? Foi a Keila que perguntou. Não vão ter, tá? Eu vou voltar aqui pro anterior. Aqui, olha. Então a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, vamos pegar cachorros com 20 anos, tá? Que é super raro. Cachorro com 20 anos é mega raro. Então os cachorros que chegaram a 20 anos, aqui são os mini,
E mais de 20%, ou seja, 1 em cada 5 não tem perda cognitiva nenhuma. Então é aquele velhinho ou aquela velhinha que está ganhando no xadrez de você e você nos seus 20, 30 anos e está lá, toma, né? Então tem essas pessoas bem velhas que lembram o nome de todo mundo, que sabe mais do que a gente. Então 20% dos cachorrinhos estão aqui. Dos médios, com 18 anos, 25%. Né? Então não são todos que vão ter Alzheimer canino. E tem algumas coisas interessantes em relação à dieta que cada vez estão estudando mais. Né? Parece que um pouquinho de gordura, triglicérides de cadeia média, por exemplo, o óleo de coco tem, pode dar uma energia especial para o cérebro que combate um pouco esses efeitos do Alzheimer canino. Tá? Então tá aí uma dica para você conversar com o veterinário ou até fazer até 10% da alimentação dele, da alimentação. Caloria, a gente pode colocar aquela listinha que a gente fez para as pessoas poderem saber. A gente pode complementar com, entre outras coisas, óleo de coco, tá? Mas pode ser outras gorduras, inclusive gordura animal. Se você tiver acesso a um nutricionista, melhor ainda, tá? Um zootecnista, um veterinário. Uhum. E aí tem uma galera perguntando também quais são os sinais do envelhecimento. Né? Você comentou um pouquinho aí sobre a perda da visão, olfato, audição. Tem mais alguma coisa? O que mais? Tem. Onde que estão perguntando? Perdi essa, eu vi aqui no Instagram mesmo. Mas eu perdi quem que foi. Tá. Bom, quais são as outras coisas, né? Os outros sinais. Na barra de espaço. Aqui, ó. O cachorro ele vai mudando de comportamento conforme ele vai ficando mais velhinho, né? Então a gente imagina que ele vai ser menos reativo, né? Ele vai ter menos atividade, óbvio, né? Então o cachorro ele tende a ter mais dores, menos energia. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade de aprender coisas novas, menos motivação, vai brincar menos, mas olha, continua brincando, né? Continua brincando bastante, mas ó, é sempre essa com essa. Então aqui é quanto ele brincava quando ele era jovem e depois que ele ficou idoso, né? Comportamento em relação a gente, né? Carinho, vira e tal, olha, quase não muda. Comportamento social com estranho quase não muda e comportamento com outros cães quase não mudam. Mas todos esses que eu falei quase não mudam são sempre um pouco mais reduzidos, né? Então a gente vai ver que o cachorro, de uma certa forma, ele vai ter menos vida no sentido de fazer coisa, de brigar, de correr, de brincar. Tudo isso tende a diminuir um pouquinho, mas o que a gente mais vê de tudo, né, é a brincadeira. Né? Então a brincadeira, se a gente for medir esta diferença, né, então o idoso tende a brincar menos, tá? A Ednise aqui perguntou, o cão idoso chega a perder o faro ou ele só diminui? Alguns perdem praticamente tudo, tá? Então alguns ficam completamente cegos, alguns ficam completamente surdos e alguns ficam completamente incapazes de sentir determinados cheiros. Agora, esse totalmente vai variar do teste de como que a gente faz. Então eu venho com clorofórmio, eu venho com alguma coisa muito forte, ou então o cachorro já não enxerga nada, e eu venho com uma lâmpada, uma luz. Ele às vezes é capaz de ver a diferença da luminosidade. Às vezes ele é capaz de... Tinha um cachorro surdo, que eu queria verificar que era surdo, e eu queria mostrar que ele não ouvia. Eu peguei uma bombinha e soltei para mostrar para as pessoas que ele não... Porque eu tinha um laudo veterinário que ele não ouvia nada. Né? Ele tomou um baita susto. E eu me senti péssimo. Por quê? Porque ele não ouve nada, mas você tem um deslocamento de ar, você tem uma vibração no chão. Então fala, quer ver como ele ouve? Aí você, bate aqui. Não, tem que imaginar que tem a vibração no chão. Se você bate uma palma do lado do ouvido, tem um deslocamento de ar. Várias coisas que eles podem perceber, mesmo sendo completamente surdos.
Tá? O bigode ele consegue captar vibrações no ar também. Então, bate uma porta, faz alguma coisa, ele percebe uma grande movimentação e pode tomar um susto. Né? Sim. E aí aqui perguntaram, deixa eu voltar para a pessoa que perguntou, foi a Nana no Instagram, ela perguntou, incontinência urinária é um problema da velhice? Esse é um problema muito comum e atinge uma grande parte das fêmeas e principalmente as fêmeas castradas. Tá? O interessante disso, e por que eu estou falando disso? Porque tem várias coisas que a gente pode prevenir ou até consertar. E várias dessas fêmeas que estão tendo incontinência urinária, se elas receberem um pouquinho de hormônio feminino, aumenta a força delas e a capacidade de controlar o esfíncter, que vai impedir do xixi ficar vazando. Então essa incontinência urinária, para muitas cadelinhas, tem uma solução relativamente simples. O que é essa incontinência urinária, para quem não sabe? É aquele xixizinho que escapa. Às vezes o cachorro está dormindo, ele está deitado, e aí vai ver, ficou uma manchinha ou saiu um xixi. É diferente daquele cachorro que vem fazer festa, e você pequenininho, e você vai fazer uma festa e tudo mais, ele faz xixi por submissão. É diferente daquele que está levantando a patinha e está demarcando. Esse xixi, ele dá uma escapada e muitas vezes está ligado com falta de hormônios femininos que o ovário estaria produzindo. Então, quando a gente castra, a gente tira o ovário, e esse problema pode ser revertido dando para o cachorro, te dá via oral mesmo, um pouquinho de hormônio que o veterinário vai calcular e recomendar quanto, tá? Então, não precisa deixar de colocar o cachorrinho na cama porque está vazando um xixi, que na maioria das vezes dá para consertar, né? Um outro jeito é trazer o banheirinho mais perto para o cachorro ficar sempre se aliviando. Quanto menos pressão tiver na bexiga, menos chance vai ter de acontecer esses pequenos vazamentos, né? Bom, falamos aí então um pouquinho, né, sobre esses sinais de envelhecimento. Tem mais algum sinal que você acha que é muito fora brincadeira, esses problemas dos sentidos? Olha, o que não está aqui e é muito importante a gente prestar atenção é dor. Infelizmente, porque assim, uma coisa é você ficar velho e não ficar capaz mais de fazer o que você fazia antes. Outra coisa é você estar num estado de sofrimento. E o que pode fazer um animal sofrer? Né? Fisicamente, dor. Às vezes é melhor ter um cachorro sem uma pata, sem um rabo, sem uma orelha, cego, mas não estar sofrendo, né? Ou então ele pode estar sofrendo psicologicamente. Isso também acontece, né? Então ele está se sentindo mais dependente, e o cachorro ele pode começar a ficar mais dependente. Antes ele não precisava de ninguém para levantar ele, para ele fazer xixi. Antes ele conseguia ir até a água e beber a água e tudo mais. Então, quando ele não consegue, ele passa a ter um comportamento muito parecido a um neném, que é completamente dependente dos outros. Então imagina como se o velhinho começasse a virar um bebê, e esse bebê precisa ser assistido para conseguir as coisas. Mas melhor do que assistir, do que ajudar o cachorro velhinho a resolver as coisas, é a gente dar condições dele resolver as coisas dele, né? Então, por exemplo, a gente vê às vezes um velhinho querendo se levantar, né? Não estou dizendo nem de cachorro, aqui vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, da minha vó Margit. Então eu ia ajudar ela, pode deixar que eu consigo ficar de pé. Eu falei, uma puxada aqui eu já deixo ela de pé. Não, essa autonomia deles a gente deve estimular e propiciar, né? Então, se eu tenho um cachorrinho, né, que está em dificuldade de se levantar, eu vou criar condições para ele conseguir se levantar melhor. Então, por exemplo, enviar no chão, ele vai conseguir se levantar melhor. Esse chão aqui, por exemplo, liso,
tem vários cachorros que na hora que eles vão ficar de pé, eles não conseguem ficar de pé. E aí a pessoa fica levantando, fica levantando. Aí você descobre que tem um produto que você põe na unha do cachorro e aí fica antiderrapante e ele consegue levantar, né? Então, cadê o Trolux? Tá na linha. Tá dormindo? Ó, o velhinho dorme mais, tá ali, ó, quietinho e protegido dos outros. Mas, Bartô, vem cá. Vou dar um exemplo aqui para vocês, gente. Eu falei lá no encontro com a Patrícia Poeta dessas unhazinhas. Então todo mundo, colocar unha postiça em cachorro. Ah, pelo amor de Deus, isso é humanização demais. Eu não deixaria nem matando, nem nada. Mas é porque as pessoas não sabem o que essas unhas postiças para cachorro são capazes de fazer, né? Então olha aqui. Você tem um velhinho que está derrapando no chão e o pai da estopinha, gente, ele só pode andar em cima de borracha, de tapete, né? A Miriam, que cuida dele com muito carinho, mandou um vídeo para mim dele comendo quando não tem o tapete embaixo. O que acontece? Como o cachorro já não tem muito equilíbrio, ele, e muita força, ele abre mais as patas. E quando ele abre as patas, começa a escorregar, né? Então, ele perde a estabilidade. E se você coloca uma unha como essa em cima da unha dele, ele para de derrapar. O Bartô está usando. Vamos mostrar? Queria saber, você já ouviu falar nessas unhas? Era contra, né? Porque se vai melhorar a vida do cachorro, a gente tem que ser a favor, né? Então olha aqui, Bartô. Olha aqui, ó. Olha, aqui tá com unha, aqui tá sem, ó. Vamos ver essa outra patinha aqui que tá com todas. Você consegue mostrar bem? Sim. Tá? E aí, gente, assim, ele consegue brincar e rodar e pular de um jeito muito. Esse chão aqui já não é daqueles que mais escorregam. Mas mesmo quando molha, tudo é muito diferente, tá? Então, eu não recomendo tanto para filhote quanto para velhinho. Mas filhote também pode colocar e pode ser bem legal, tá? Qualquer cachorro que tem muita energia, às vezes eles arrancam. A estopinha arrancava todas. Eu punha ela, arrancava, por isso que ela nunca usava, tá? Ó, galera curtiu a dica. Curtiu a dica? Curtiu. Essa é muito boa, essa é muito boa. A Fê Costa. Nunca ouvi falar, achei o máximo. A Silene, onde eu compro? Um monte de gente colocando. A Silvana, onde eu acho essas unhas? Muito, legal. Bastante gente perguntando. Onde tá acha? bom. Eu vou colocar um link então, tá? Eu vou colocar um link para o pessoal para saber onde eu comprei. Nos Estados Unidos é muito fácil. Essas eu comprei aqui no Brasil mesmo. E eu vou colocar um link para o pessoal, tá? Para os cachorros que não arrancam, gente, é uma maravilha. Por que é uma maravilha? Porque, infelizmente, todo mundo tem piso liso em casa. Quase todo mundo tem piso liso em casa. E isso é horrível para os cachorros. Quem é do curso, né, quem faz a mentoria com a gente, com os filhotes e tudo mais, sempre manda uns vídeos das tarefas e tudo mais. Aliás, a gente está tendo recordes e recordes de vídeo, a gente está muito feliz com os vídeos que a gente está recebendo dos filhotes. Mas a gente consegue ver que a maioria das casas tem realmente piso muito liso. Então, quando está fazendo exercício, os cachorros dão uma escorregadinha e tal. Então, para todos esses filhotinhos, né, você coloca, dependendo da atividade física, dependendo, não vai durar 2 semanas, cada cachorro vai ter um tempo que vai durar, né? Mas por que eu recomendo mais para os velhinhos? Porque eles já andam menos, eles têm menos energia para arrancar. Então, às vezes, você põe uma unha dessas, vai durar mais de um mês, né? E aí isso se acostuma, né? É um pouquinho de cola instantânea, você coloca e tranquilo, né? Quer ver? Vamos ver se o pessoal gostou. Vamos tentar pegar o Bruno? Vamos mostrar? Eu não vou. Você vai aí, a Keila perguntou, eu tenho que colocar em todas as unhas? Como que faz? Não precisa colocar necessariamente em todas, mas pode colocar em todas. Só essa aqui, que nasce aqui às vezes, que não tem contato, né? Vamos mostrar aqui. Que acaba não tendo contato com o chão. Então essa unha aqui, olha, do Bartô, nem tem contato, né? E aí ela vai assim, ó. Tá? Essa aqui é muito grande para ele, mas só para vocês verem mais ou menos como que funciona, né? A gente vai lá e coloca assim, ó, né? Aqui eu tô colocando 2, uma em cima da outra, tá? Mas, ó,
coloca aqui, cola instantânea, tom, pronto. Se o cachorro não arrancar, ou ele não fizer, mesmo quando faz muito exercício, ela vai desgastando, mas tudo bem, fica uma pontinha e é muito legal, tá? É muito legal. Eu acho que eu vou até começar para o pessoal que faz mentoria com a gente, acho que eu vou recomendar para todo mundo, viu? Porque quando o cachorro está crescendo, gente, ele também tem um pouco de desequilíbrio e ele faz muita bagunça. E aí eles começam a derrapar, eles podem gastar articulação, pode dar um problema. Não vai desenvolver displasia coxofemoral por causa disso, mas se tiver displasia coxofemoral, pode já piorar desde pequenininho. E aí ele vai depois ter mais dor, depois ele vai ter dificuldade. O pessoal fala doença das cadeiras, né? Que ele não consegue ficar de pé. Ale, a Raquel perguntou aqui se as meias antiderrapantes tem mais ou menos o mesmo propósito, qual que é melhor? Isso, é bem melhor as unhas, tá? Eu vou explicar. Então, o que você tem? Existem outras possibilidades para o cachorro não derrapar, e elas tem várias que são válidas. Essas aqui, por exemplo, você cola no coxim do cachorro, tá? Então, fica na parte de baixo. O coxim, a parte mais superior dele não é viva, mas por dentro é viva. Então, teoricamente, ela fica colada numa parte que não é viva, do mesmo jeito que a unha fica colada numa parte que não é viva. Por que eu estou falando isso? Porque quanto menos a gente incomodar o cachorro, melhor, tá? Então, a unha, ela foi feita para cavar e para se fixar no chão e não derrapar. Então, ele, no desespero que vai derrapar, ou quando ele vai cavar, ele põe a unha para fora. Ele faz isso. E a unha só derrapa porque o design do cachorro não foi para morar nas nossas casas com piso liso. Foi feito, né, foi selecionado no mato. Então isso é muito natural. É como se a gente trouxesse a natureza de volta para ele. Enquanto que a meinha ou qualquer outra coisa mais invasiva pode gerar um desconforto maior, tá? Então uma luvinha, o que acontece? Primeiro o cachorro vai andar assim, ó. Acho que vocês já devem ter visto vários vídeos, né? Ele anda assim, né? Ó. Fica assim, ó. Depois ele tende a acostumar. Mas não é a mesma coisa do que você não estar com nada, né? Então quem usa óculos, às vezes se incomoda que tem uma coisa na cara. Então quanto menos a gente incomodar o cachorro, melhor. E a mesma coisa, eu acredito, desse negocinho aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Que você cola, porque é uma área maior, não é, né? Não, o da unha número 1, tá? E o sapatinho tem que tomar cuidado, porque alguns apertam e tal, mas não é que eu seja contra. Vai depender ali do caso, né? Mas para usar todo dia, o tempo todo, tal, não. Eu vou passar por um piso liso, tô na casa de um amigo que tem um piso liso e vai correr e tal. Bom, não sou contra, tá? A meia de borracha. Ale, última dúvida sobre as unhas. É perigoso eles comerem e engolir? O que a gente faz? Não. Se eles mastigarem, eles normalmente não vão engolir, eles só vão tirar, tá? Vamos dizer que ele mastiga e engula um pedacinho desse plástico. Eu não vou dizer que vai fazer bem, né? Os plásticos a gente sabe que tem toxinas, tem coisas e tal, mas essa cola instantânea é a mesma cola que a gente usa para cirurgia. Então a gente sabe que ela deve ter, né, suas toxinas, mas que não é nada muito grave. E quando o cachorro engole pedacinhos de plástico ou borracha pequenininha, a gente sabe que passa e não vai causar uma obstrução gástrica ou muito menos perfurar o estômago ou o intestino. Então não é alguma coisa que a gente tenha que se preocupar. Eu vou colocar na comida do cachorro unha picadinha de plástico para ele comer? Claro que não, né? Mas não é algo para a gente se preocupar, não. Uhum. Ale, um pouquinho agora sobre as adaptações na casa. A Dani perguntou aqui, você indica colocar fita antiderrapante? Super. Então, é o seguinte, quanto menos impacto e menos escorregão a gente conseguir fazer com que nossas casas forneçam para os animais, melhor. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui,
eles sobem e descem o tempo todo. Tem um EVA. O EVA, o que vai fazer? Não só não vai derrapar, como ele vai amortecer mais do que uma fita antiderrapante. Tá? Só que o EVA ele fica sujo, o cachorro faz xixi e tem que lavar e o cheiro às vezes fica lá dentro, tal. Não é, como vocês podem ver, não é a solução mais bacana. E na cozinha tem muito movimento, tem muita coisa. Então aqui, até mesmo na jacuzzi, eu tenho a mesma solução, que aqui são as fitas antiderrapante. Né? Uma informação interessante é que às vezes o cachorro ele quer deitar no chão geladinho, ele quer deitar, ele é velhinho, ele ainda está passando calor. E quando ele está passando calor, ele não vai querer deitar na cama quentinha, ele quer deitar no chão gelado. A Estopinha, muito espertinha, quando ela viu que ela estava com dificuldade de levantar, e arrancava todas as unhas quando eu punha essa unha, então não dava, ela entendeu que ela tinha que deitar aqui, então ela ficava deitada aqui. Por quê? Na hora de levantar as fitas antiderrapante, ajudavam, tá? E aí é mais fácil de limpar. Mas, ó, isso aqui era branco, tá? Então assim, e ali onde é preto fica branco, né? Na verdade tá tudo sujo, né? É meio complicadinho de limpar. Não, e ali a onde... galera não entendeu que é uma decoração da casa, pô. É uma decoração, é uma decoração da casa, isso. É o novo Ó, a casa está toda decorada. É, olha aqui. E... Bom... Sim. E aí, Ale... os tapetes também ajudam bastante. Mas aí, realmente, né, fica mais difícil de limpar. A gente conta aqui com um aspirador Roomba, que eu passei uma vergonha quando eu estava nos Estados Unidos, porque um dos enriquecimentos ambientais era do pelo do Roomba do fulano de tal. E aí eu queria conhecer esse Roomba, era o aspirador de pó. Bom, e aí ele vem e já tem os aspiradores de pó que já ajudam, tal, mas dificulta um pouco a limpeza da casa, não dá para passar um pano, né? Ale, mais dúvida. A Michelle perguntou, a partir de qual idade eu passo a incluir rampas e escadas para acesso à cama, para até a escada, né, que você tem? Olha, o que acontece? Quanto mais frequente e mais forte forem as pancadas no dia a dia do cachorro, mais vão acontecer microfissuras nas articulações. Então você tem as articulações e o cachorro pula e aí ele bate. Toda vez bate. Você tem a cartilagem aqui que vai cada vez diminuindo. No começo o filhotinho, né, primeiro tem um problema da formação, que você quer que forme bonitinho, depois tem o desgaste e depois começa a bater mais osso com osso, porque tem menos cartilagem. Nessa hora o cachorro já começa a sentir mais dor, mas antes mesmo já pode estar prejudicando, quando o cachorro ainda não está reclamando. Então, é uma coisa repetitiva que sempre acontece várias vezes ao dia, como uma escada que o cachorro vai descer todo dia e subir todo dia. Quanto antes, melhor, tá? Mas os cachorros mais velhinhos vai ser o mais fácil, muitas vezes, de ensinar, porque eles já vão ficar com dor e eles já vão pensar duas vezes. Então eles vão procurar o melhor lugar em vez de pular. Uma rampa da minha cama, o Bartô pulava e ele já caía na sala. Eu tinha até uma barreira na minha cama para ele não fazer isso. Agora que ele já deve ter mais dor, ele já procura por onde vai descer, tá? Então, quando a gente fala assim, quando que seria o mais importante, né? Quando ele começa a dar os sinais de envelhecimento. Quando que seria o ideal? Sempre. Não é que o cachorro não deve pular, deve, mas um exercício que ele faz toda hora, repetitivo, e não tem o amortecimento de planta, de terra, do que teria na natureza, um chão duro, é pior, tá? Então aqui ele vai tum, duro, tum, 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 todo dia batendo, não dá tempo dessas fissuras se regenerarem e tudo mais, vai causando uma inflamação crônica, a cartilagem vai desgastando mais e a articulação começa a dar problema antes. Como a gente quer que os cachorros envelheçam muito bem, né? A gente cuida o mais cedo que a gente puder, tá? Essas unhas já vão ajudar muito na hora do cachorro pular. O negócio é que tem uma manutenção maior do que se você colocar um tapete, né? Ale,
Me perdi aqui na pergunta. Aqui achei. Ana Lopes, os cães idosos sentem mais frio? Boa pergunta. Ana Lopes, sim, eles sentem. E acho que é legal a gente separar aqui por espécie. Cada espécie tem um jeito típico de envelhecer. Gato é o oposto em relação a isso do que o cachorro, tá? Mas quando a gente fala do cachorro, é muito comum eles terem hipotireoidismo. Hipotireoidismo, o que vai fazer? Entre outras coisas, vai fazer com que o metabolismo fique mais lento. O metabolismo mais lento, você produz menos calor. Então, cada célula do organismo do cachorro vai produzir menos calor. Então, ele vai sentir mais frio. O envelhecimento, por si só, já diminui a atividade. O hipotireoidismo diminui mais ainda. Então, se o cachorro é velhinho e tem hipotireoidismo, ele vai passar muito frio. É normal ele, onde ele ficava com a língua para fora, não ficar mais. Né? Aí, é envelhecimento natural ou envelhecimento junto com o hipotireoidismo? O que a gente deve fazer? Ver a pelagem, a gente deve fazer um teste VT3, T4, você pedir pro veterinário checar alguns hormônios, porque muitas vezes não é o cachorro que está velhinho, é o hipotireoidismo por causa da idade, mas você dá e ele se sente melhor, tá? Mas caminhas para o velhinho, em lugar onde não venta, protegido, né? Protegido da umidade, a gente ter essas possibilidades para eles faz toda a diferença, tá? Ter uma cama quentinha. Para a estopinha, eu até coloquei um cobertor elétrico para ela, que você põe na tomada e você regula a temperatura. Foi uma disputa que todo mundo queria, né? E o cachorro que está assim, quentinho, num dia frio, ele tem mais disposição de levantar e tomar água, andar, fazer xixi e depois voltar. Você, quando você está com frio e você está bem quentinho, dá uma preguiça, não dá para ir tomar água, fazer xixi e tudo mais. Então a gente tende a ficar mais sedentário. O que o velhinho precisa? Ele precisa de mudar de posição, ele precisa andar, ele precisa... Então isso é a gente dar mais autonomia, estimular mais atividade física. E a gente cuidando desse conforto térmico do cachorro, vai fazer com que ele tenha muito mais coragem de sair para tomar água e voltar para a caminha dele e deitar talvez do outro lado. Tá? Tem uma coleira que eu usava com os meus cachorros, que é muito interessante, que mostra que lado que o cachorro deita. E aí, tinha um labrador que só estava deitado de um lado, só deitando de um lado à tarde. O que era? O analgésico que ele tomava, à tarde, como ele tomava na noite, à tarde parava de fazer efeito e doía, então ele só deitava de um lado. Quando aumentou a dose de analgésico, ele começou a deitar dos dois lados. Né? E aí você sabe, opa, ele estava com dor. Né? Então tem algumas dicas que a gente precisa prestar muita atenção no comportamento do cachorro para saber se ele está com dor. Você está na dúvida, um veterinário pode te ajudar. Às vezes ele vai dar um analgésico para o cachorro e de repente o cachorro tem uma outra vida, ele corre, ele brinca, opa, esse cachorro está com dor. O que a gente pode fazer para aliviar a longo prazo, né? Uhum. Correr, né? Correr que tá acabando o nosso tempo. Tá bom. E hoje a gente não vai conseguir passar por todos os tópicos, porque a galera tá com muita dúvida mesmo. A gente pode pensar já em fazer uma parte 2 desse tema, né? Porque ainda ficaram 2 tópicos ali. E vamos pular pro nosso último tópico, que tem justamente uma pergunta aqui da Cristine. Como lidar com filhotes junto com os idosos? Ótima dúvida. Vamos ver lá o que está acontecendo. Tem alguém escondido atrás de um Golden, né? Oi? Você está escondido atrás de um Chihuahua? Um ratinho. Né? Esses cachorrinhos, eles estão muito comportados, mas se a gente pega um filhotinho que mais bagunceiro, você fez um cocôzinho lá,
Ah, e a Ellen, olha, Ellen, parabéns. Vamos ver se o dia aprendeu. O que ela fez que eu tô dando os parabéns. Ela tirou o cocô de dentro da grade. Tirou, a pessoa vai limpar com o cocô dentro da grade, é a coisa mais comum. E aí o cachorro vai brincar com a pessoa e ele pula no cocô, enquanto que é muito fácil você fazer isso, ó, que a Ellen fez. Tava aqui, ó. Aí você, antes de limpar, você faz isso, e aí o cachorro não vai pisar em cima. Não é, Di? É isso aí. É. Então, ó, vamos ver aqui, ó. O que vai acontecer. Tananã, o morceguinho. Isso, pode pôr também, olha, vamos ver o que vai acontecer. Você tem que cuidar com o Bartô. Você tem que cuidar com ele. É, esse é bem sensívelzinho. Mas, bom, como a gente está com pouco tempo, eu vou descrever o que acontece, né? Vem o filhotinho e fica querendo atazanar o mais velho. O mais velho demora, às vezes, um tempo para começar a brincar e aceitar o filhotinho, então ele começa a ficar resmungão, ele dá bronca, ele fica incomodado e, às vezes, dá umas broncas muito severas no filhotinho. Mas quem precisa ser protegido é o velhinho da casa. Então, por exemplo, o Bruno acabou de subir ali no sofá. O que eu posso fazer como uma regra? Os filhotes não podem subir no sofá. Mesmo que tenha rampa, vai subir, eu vou tirar. Para quê? Para os mais velhos poderem relaxar no sofá. Na caminha deles, eu posso fazer mais ou menos a mesma coisa. Então, eu vou criando lugares na casa que o filhotinho não vai poder aborrecer o mais velho. Se o mais velho estiver deitado e eu quiser controlar o filhotinho, eu posso usar uma guia, né? Então eu ponho, por exemplo, uma guia e ele vai incomodar o mais velho, eu uso a guia, por exemplo, para tirar o mais novo de cima do mais velho, sem que o mais velho tenha que ficar reclamando. Eu não vou poder supervisionar, e eu sei que o pequenininho vai ficar enchendo a paciência do mais velho, eu vou colocar no cantinho que eu separei para ele, com todas as coisinhas dele, enquanto eu tomo banho, faço alguma coisa, por exemplo, eu sei que o pequenininho não vai ficar atazanando o mais velho. Quanto mais velhinho for o cachorro, mais é nossa responsabilidade de defender e cuidar do mais velho. Isso vale para gatos também. Então, a gente faz gato muito mais fácil em relação a criar lugares como aqui. Se a minha vir aqui, nenhum filhotinho vai subir aqui em cima. Mas às vezes você tem que mostrar para o mais velho isso, né? Então você coloca ele lá e mostra para o gato, para o cachorro, que tem esses lugares protegidos, né? Mas o gatinho, você também, com a guia, você vai impedir, esse é um dos jeitos, né? Impedir. Então, o filhotinho fica com uma guia em casa? Sim. Né? Você tem você tem que controlar o comportamento de um cachorro, um gato, tudo, mas tudo bem, ele vai ficar com uma guia arrastando. Né? Quando você estiver com os dois juntos e estiver meio que supervisionando. Né? Ou gradinha, ou algum lugar que o mais velho consiga ter acesso e o mais novo não possa ter. Tá? Isso então, como introduzir o mais velho, foi falado, como introduzir o mais novo na casa. A gente falou faltou adaptação na alimentação, que eu falei um pouquinho das gorduras, né? E às vezes a gente tem que amolecer um pouco a ração, mas aí a gente vai ainda deixar os dentes ainda mais sujos. Então, escovar bem os dentes e ir ao dentista. E vamos agora para os brindes. Sim. Vamos reforçar o cupom mais uma vez? Fazer o quê? O cupom, reforçar o cupom. Ah, sim. Então tá aqui, gente, 25 live Alê, para quem está com filhotinho ou quem vai ter um filhotinho em casa. É um curso junto com uma comunidade no WhatsApp que a gente ajuda as pessoas e a gente está muito feliz que as comunidades estão ficando muito legais. E principalmente a turma 3. Tá de parabéns, porque mandou muitos vídeos e os cachorrinhos estão melhorando demais, as pessoas estão se ajudando e tá tudo muito legal. Então, sejam bem-vindos aí, podem aproveitar até 7h30 de amanhã. Sim.
né? Depois acaba o desconto. Sim, além da comunidade, né, do grupo, tem as mentorias, né, que são aulas ao vivo aí pra galera tirar as próprias dúvidas Isso. com a Lê, então é muita coisa. Assisto os videozinhos, vou falando assim que eu sei que, por exemplo, a maioria da casa das pessoas está escorregadia e aí unhas, a gente vai colocar o link aí para vocês, aí você me lembra depois, Beleza. tá? Então, olha, aqui que tá o nosso brinde que vai para 2 pessoas. Esse kit inteiro vai para 2 pessoas. Uma no Facebook e uma no Instagram, baseado na participação de vocês, segundo quem? Segundo a Samantha Segundo e o a Daniel. Samantha e o Daniel, que são da nossa equipe, que estão nos bastidores lá, olhando tudo o que acontece. Sim, então, ó, vamos lá. No Instagram foi a Bianchi_Lu. Bianchi_Lu. Parabéns, Bianchi. E no Facebook foi a Ana Lopes. E parabéns, Ana Lopes. Você fez uma pergunta da Ana Lopes, Sim, né? sim. E aí, essas 2 pessoas, a Ana Lopes e a Bianchi Lu, precisam mandar um e-mail para equipealexandrerossi@gmail.com, tá? equipealexandrerossi@gmail.com. Então, manda aí os dados que a gente vai estar mandando o kit na casa de vocês. E na sexta-feira, assistam aí o encontro com a Patrícia Poeta, que estaremos lá falando de quem deixa o cachorro dormir na cama, tá certo, não tá certo, como que faz, etc. Quem já acompanha há mais tempo sabe que os nossos cachorros sobem na cama. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, Di, mostra sua cara aí pra galera. Ellen, o Bulldogzinho, o Golden, cadê o Chihuahua? A Ana, a Antonella que deixou a gente com o Golden destruidor, da próxima vez não vem Golden. Não! Eu tava tomando banho. Você estava tomando banho? Sim, Pra ó. mim, cheirosa. Pra vir se cheirar da live. Tá bom. A Manu e o Brunão que tá deitado. E o Trulux tá aqui. E o Trulux tá aqui. E a Mia também. Nossa, gente, quantas pessoas e animais. Cadê a família multiespécie? Será multi. Tem que mostrar você também. Multiespécie. E tem, bom, e eu? Tchau, gente. Ó, Antonella, ó, o Manu, olha pra trás.